As pessoas são todas diferentes. Cada cabeça é um mundo. São frases muito comuns que todos já ouvimos. Mas se lhes disser que há mais daquilo que nos une do que aquilo que nos separa, tal como a música, e que há uma forma super simples de percebermos melhor o outro, uma forma tão simples e que de início até podemos achar piada. Sejam bem-vindos a Luz e Tempo, o canal da reflexão. Quantas vezes, ao longo das nossas vidas, não tivemos dificuldades em perceber um familiar, um amigo ou um parceiro amoroso? Acho que todos já estivemos lá de uma forma ou outra. E o resultado bem conhecemos: frustração, estresse e desgaste da relação. A comunicação é a chave principal de qualquer tipo de relação, seja pais e filhos, amigos, amantes. Mas por vezes custa tanto, não é? Dá a sensação de que as palavras não estão lá, ou que o outro não consegue perceber o nosso ponto de vista, levando muitas vezes ao desentendimento, ao silêncio ou ao que é pior, à violência. O psiquiatra Carl Jung sempre negou a ideia do ser humano vir ao mundo como uma tábua rasa, ou seja, desprovido de pontos de orientação que só se obtém através da experiência. Para ele, há tratos universais que identificou nos seus arquétipos. Mas desta vez vamos tornar tudo mais simples e divertido com uma teoria. A teoria de que existem pessoas cão e pessoas gato. Neste momento já devem ter dado um sorriso, porque a partida parece uma ideia disparatada. Mas são as ideias disparatadas que normalmente ficam mais facilmente retidas na memória e tornam tudo mais simples. Ser pessoa cão ou ser pessoa gato é uma noção que não é linear, mas vamos começar por definir os principais traços de cada uma. Podemos definir uma pessoa cão como sociável, energética, ligada à parte prática das coisas, comunicativa. É uma pessoa que lida muito mal com a solidão e gosta de estar em constante movimento. Por outro lado, podemos definir uma pessoa gato como independente, contida nas expressões, ligada à parte abstrata e lógica das coisas, pouco comunicativa ou então muito comunicativa no seu círculo social, misteriosa e, por norma geral, são pessoas que têm maior facilidade em lidar com a solidão. Muitas, mas não todas, até precisam de solidão periodicamente. Podemos interpretar a partida que a relação entre duas pessoas cão pode ser forte, ao igual que a relação entre duas pessoas gato. Isto devido aos muitos pontos em comum que existem e a uma proximidade na forma como compreendem o mundo. Isto é em parte verdade, mas enquanto que as relações entre os opostos podem ser um grande desafio, estas também podem abrir uma janela ao desenvolvimento pessoal. E como? Ao se complementarem. Cada indivíduo tem um mapa diferente da realidade, isto é, a forma como percebemos as coisas. Alguns desses mapas aproximam-se enquanto outros se afastam, e é neste último caso, quando duas pessoas com mapas diferentes se juntam, que tendem a ocorrer os desentendimentos. É quando temos uma situação mesmo de cão e gato. Podemos aprender muito com estes dois animais. Se olharmos para eles na vida real, vemos claramente que quando não se conhecem, são completamente hostis um para o outro. Mas quando ambos crescem num lar com o carinho dos donos, eles podem ser amigos inseparáveis. Muito podemos aprender com os gatos e com os cães. A empatia é a chave e é algo que beneficia ambas as partes.
Quando verdadeiramente compreendemos o ponto de vista de alguém, não é o outro que ganha. Ambos ganham. Um, ao ser compreendido, algo que é cada vez mais raro nos nossos dias. E o outro, ao ter a noção de uma realidade diferente, que lhe pode abrir muitas portas no futuro. Como podem ver, a relação entre um cão e um gato pode ser igualmente positiva, seja num contexto de pais e filhos, de amigos ou de amantes. A primeira pergunta que deveríamos fazer neste momento é: quais são as pessoas cão e as pessoas gato que existem na minha vida? E mais importante, serei uma pessoa cão ou uma pessoa gato? Faça uma pausa no vídeo agora e pense nestas duas questões. Neste momento deve ter um sentimento parecido a Eureka, ao ter identificado facilmente vários membros próximos do seu círculo pessoal. Porém, não todas as pessoas são fáceis de decifrar e abordaremos esse tema num próximo vídeo. Mas, regra geral, há traços fundamentais que são facilmente identificáveis. Como temos dito, a empatia e a comunicação são de grande importância nas relações interpessoais. Mas vamos com um exemplo prático. Imaginemos que somos uma pessoa cão e durante uma tarde de domingo, a pessoa gato com quem estamos não quer dar um passeio à rua. Bem, temos várias opções à escolha. A primeira, a frustração e o desentendimento, que em regra geral levam ao conflito. A segunda, pensarmos que talvez até seria uma boa ideia ficar em casa numa tarde de domingo, ver um bom filme, fazer um belo jantar e partilhar o momento no conforto de casa. Mas também temos a terceira opção, darmos um passeio mais curto, desfrutar o resto do tempo com aquela pessoa, seja ver o tal filme ou então ao jantar enquanto falamos das coisas que vimos e fizemos. Como veem, há opções, sem ser só a primeira opção da frustração e do desentendimento. Na segunda opção, percebemos a visão do outro, e na terceira opção, além de percebermos a visão do outro, ainda valorizamos o espaço pessoal de cada um, algo que é fundamental. Lanço o desafio para, nos próximos dias, pensarmos sobre o assunto. Identificarmos estes dois tipos de personalidade no nosso dia a dia como forma de exercício. E, quem sabe, pode vir a ser uma grande ferramenta para compreendermos melhor outras realidades. Numa próxima entrega, abordaremos mais sobre este tema. Até lá, até uma próxima. Fiquem bem.